Fala, meus alunos e minhas alunas, vamos lá para mais uma videoaula de física aqui com o professor Lucas e a aula de hoje é a continuação do movimento uniforme. Para quem não lembra, no nosso outro vídeo, na nossa última aula, falávamos lá do tópico 3, do ponto 3, que se referia à classificação dos movimentos, lá, movimento progressivo ou movimento retrógrado. Na aula de hoje começamos lá com o tópico 4, que seria, ou melhor, problemas de encontro. Tá, o que seria o problema de encontro? Aqui se enquadra na ultrapassagem, porque para um corpo poder ultrapassar um outro, ele precisa primeiro encontrar, e também aqueles problemas que pedem intervalo de tempo que um corpo demora até alcançar um outro corpo, tudo bem? Beleza. Tá, vamos lá, para você entender melhor. Que condição que precisa ser satisfeita para que este carinha A encontre este carinha B em um determinado momento? Bom, professor, para este cara A encontrar este cara B em um determinado momento, eles precisam estar na mesma posição, porque o encontro acontece quando dois corpos estão no mesmo local. Então, olha só, condição única para ocorrer o encontro: os corpos devem estar na mesma posição final. Então, beleza, sabendo isso, vamos resolver esse exemplo aqui. Olha só, tenho aqui um carinha A que está se movendo com uma velocidade VA igual a 10 metros por segundo, que está numa posição inicial 10 metros, tudo bem, na minha trajetória, e um carinha B que se move com uma velocidade de 5 metros por segundo e está inicialmente numa posição aqui igual a 20 metros. Eu quero descobrir aqui o tempo que estes caras demoraram para se encontrar e a posição do encontro. Bom, tá. Para isso, eu preciso igualar as posições finais dele. Que posições finais são essas? Bom, vou falar que esses caras vão se encontrar aqui, mais ou menos, tá? Aqui, a posição final do cara A é igual à posição final do cara B. Bom, como que calcula posição? Posição em função do tempo. Lembra da equação? S0 mais VT. S igual a S0 mais VT, que é a equação do sorvete. Então, eu posso falar o seguinte, ó, a posição inicial do cara A mais a velocidade do cara A vezes o tempo tem que ser igual à posição final do cara B mais a velocidade do cara B vezes o tempo. Eu igualei as funções horárias deles. Aí vamos lá, ó. Qual que é a posição inicial do cara A? Ah, professor, 10 metros. Beleza. Qual que é a velocidade do cara A? Ah, professor, é 10 metros por segundo. O tempo é o tempo do encontro, tudo bem? Que é igual à posição inicial do cara B. Quanto que é? É 20 metros. Velocidade do cara B é quanto? 5 metros por segundo, vezes o tempo do encontro. Aí vamos lá, ó. Vou separar tudo que tem T de um lado do que não tem T do outro lado. Para isso, esse 5T vai subtraindo para este lado da igualdade e este 10 vem subtraindo deste lado da igualdade. Aí eu tenho o seguinte, ó, 10T menos 5T, que é igual a 20 menos 10. Beleza. Vou vir aqui para cima, olha só, vim aqui para cima para continuar minha conta. 10T menos 5T é a mesma coisa que 5T. E 20 menos 10 é a mesma coisa que 10. Portanto, eu tenho aqui que o tempo é igual a 10 dividido por 5. Portanto, o tempo que esses caras demoram para se encontrar é igual a 2 segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que após 2 segundos de movimento, o cara A vai encontrar o cara B aqui nessa posição. Tudo bem? Show de bola, primeira questão resolvida. Agora, qual que é essa posição do encontro? Bom, meus queridos, para encontrar essa posição do encontro, você vai lá e escolhe qualquer um dos dois corpos. Ah, professor, eu gostei mais do cara A. Tudo bem. Se você gostou mais do cara A, porque azul é a sua cor favorita, você escreve a função horária do cara A e substitui o intervalo de tempo para ele. Como assim? Bom, posição final do cara A é igual à posição inicial do cara A mais a velocidade do cara A vezes o tempo. Essa é a função horária dele, que seria este pedacinho aqui da nossa conta. Vamos lá. Essa posição final do cara A, que é onde acontece o encontro, é igual à posição inicial, que é o 10, mais a velocidade dele, que é 10 também, vezes o tempo que ele ficou andando até acontecer o encontro. O tempo é 2 segundos. Então você coloca o 2 aqui. Aí você tem SA é igual 10 vezes 2 é 20. 20 mais 10 é 30. Bom, então eu posso afirmar que esses caras se encontram lá na posição 30 metros, que seria essa posição aqui, ó, 30 metros. Tudo bem? Desafio para vocês: monte a função horária do cara B e encontre a posição final do cara B. Tem que dar o mesmo resultado, porque é um problema de encontro.
Tudo bem? Beleza. Agora, pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Olha só, vou pegar o mesmo exemplo, a mesma trajetória lá, tá? Tá aqui, ó, o mesmo exemplo, a mesma trajetória. Só que agora, o cara A tá indo para lá, tá? O cara A tá indo para lá e o cara B tá vindo para cá. Olha só, o cara B tá vindo para cá. As velocidades são as mesmas, tá? Velocidade do cara B é 5, velocidade do cara A é 10. Posição do cara A é a posição 10 metros, posição do cara B é a posição 20 metros. E eles vão se encontrar em algum momento. Vou falar que eles se encontram aqui, ó. Aqui é a posição do encontro. E que posição e quanto tempo seria, né, para acontecer este encontro? Olha só, mesma coisa. Velocidade, posição final tem que ser a mesma para acontecer o encontro. Só que tem um detalhe aqui. Que detalhe? Olha só, vamos lá. Se a posição final é a mesma, eu vou falar aqui a posição inicial do cara A mais a velocidade do cara A vezes o tempo tem que ser igual à posição inicial do cara B mais a velocidade do cara B vezes o tempo. Tá certo isso aqui? Não, professor, não tá. Não é hoje que você vai fazer uma pegadinha comigo. Sabe por quê? Porque eu assisti, prestei muita atenção na última aula e eu sei que quando um corpo volta na trajetória, a sua velocidade é negativa, porque esse movimento é retrógrado. Portanto, essa velocidade do cara B aqui, ó, não é mais positiva igual era nessa equação. Essa velocidade do cara B é negativa. Por que ela é negativa? Porque ele está voltando na trajetória, o seu movimento é retrógrado. E aí, daqui para baixo, é só você substituir os valores e encontrar o novo intervalo de tempo e encontrar a nova posição do encontro, tá? Só coloquei aquilo ali para vocês para terem cuidado com o sentido da trajetória e o sentido do movimento desses caras. Ok? De boa? De boa, professor. Bom, se vocês entenderam isso, agora eu vou explicar um jeito diferente para resolver os problemas de encontro, que seria o método da velocidade relativa. E como que é esse método, professor? Olha só, o que eu vou fazer? Eu ia apagar todo esse desenhão aqui, né, todo esse sistema, estou com dó de apagar porque eu queria comparar, mas não tem jeito. Vamos lá, vamos apagar. Apaguei. Beleza, apaguei. E a gente vai falar de velocidade relativa. O que seria essa velocidade relativa? Velocidade relativa é uma relação entre velocidades. Portanto, a gente vai comparar a velocidade de um corpo com a velocidade de um outro corpo. E a gente faz essa comparação com base no conceito de referencial. Como assim? Olha só, imagine que você tem aqui uma trajetória, tudo bem? Que está apontada para cá. E aqui, neste ponto, você tem aqui um cara A com uma certa velocidade e aqui um cara B com uma outra velocidade. Bom, para este cara A encontrar o cara B, ele tem que ter uma velocidade maior que a do cara B. Por quê? Se ele tem uma velocidade de 100 metros por segundo e esse também uma velocidade de 100 metros por segundo, eles estão em repouso em relação ao outro. Porque durante todo o movimento, essa distância entre eles permanecerá a mesma. Por que permanecerá a mesma? Porque a velocidade relativa deles é zero. Por que é zero? Porque a velocidade desse cara em relação a esse é nula. Porque os dois estão indo no mesmo sentido, tudo bem? E este cara nunca irá alcançar o outro. Eles estão em repouso em relação ao outro. Agora, se este cara aumentar um pouquinho sua velocidade, for lá para 110, ele vai alcançar o cara B. Por quê? Porque agora a sua velocidade é maior, então ele vai se aproximar de pouquinho em pouquinho até encontrar. Beleza. E ele se aproxima a que velocidade? Ele se aproxima a diferença delas, ou seja, quando ele estava a 100 também, nunca ia alcançar. Agora, como ele está a 110, ele vai se aproximar cada vez mais. Então, a aproximação acontece a uma taxa de 10 metros por segundo. Por quê? Porque é a diferença de suas velocidades. Entenderam isso? Portanto, olha só que interessante. Irei falar que a velocidade relativa de corpos que viajam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui tem um carinha A, que está para lá com a velocidade VA, e aqui um carinha B, que está para lá com a velocidade VB. A velocidade relativa deles, a velocidade relativa, que eu vou chamar de VR, velocidade relativa, é igual ao módulo de VA menos VB. Tudo bem?
Por que módulo? Porque eu quero saber só o valor, né, absoluto da diferença entre suas velocidades, tudo bem? Entenderam isso aqui? Entendi, professor. Agora, se eles estivessem viajando na mesma direção, só que em sentidos opostos, como assim, professor? O cara A está indo para lá, com uma certa velocidade de módulo VA, e o cara B está vindo para cá, com uma velocidade de módulo VB. Bom, agora, se este cara A está a 100 km por hora, e este cara B está a 100 km por hora, eles vão se encontrar. E concorda comigo que eles vão se encontrar mais rapidamente do que se um deles estivesse parado e só o outro estivesse indo? Nossa, professor, é verdade. Por isso que quando a gente está lá viajando de carro, e aí a gente vai fazer uma ultrapassagem em pista simples, né? Vai fazer uma ultrapassagem em pista simples, tem outro carro vindo de frente, tem que tomar muito cuidado, porque ao passo que este anda, este também anda. Aí o encontro pode acontecer mais rapidamente do que se um deles estivesse parado. Portanto, falamos que, neste caso, a velocidade relativa deles, o módulo da velocidade relativa deles, é igual a VA mais VB. Tudo bem? Entenderam isso? Bem de boa, né? Só que, professor, como a gente está estudando movimento uniforme, este valor é constante, este valor é constante, esse também será constante. Este valor é constante, esse valor é constante, esse também será constante. Portanto, podemos falar que, sendo a distância entre eles aqui um ΔS, a distância entre eles inicial aqui um ΔS, vou fazer aqui em cima assim, ó, um ΔS, podemos falar que essa velocidade relativa, VA menos VB, é igual a ΔS por ΔT. Essa velocidade relativa aqui, VA mais VB, é igual ao ΔS por ΔT. E fica muito mais fácil resolver exercício assim. Vamos lá. Naquele outro exemplo lá que eu fiz anteriormente, essa velocidade VA valia 10, essa velocidade VB valia 5. A distância entre eles era igual. Se aqui era a distância 10 metros, aqui era a distância 20 metros, a distância entre eles, né, se aqui era a posição 10 metros, aqui era a posição 20 metros, a distância entre eles era igual a 10 metros. Bom, vamos calcular o tempo do encontro? Vamos. Vamos lá. Como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou falar que VA menos VB, 10 menos 5, é igual a ΔS sobre ΔT. Resolvendo esse cara aqui, ó, 10 menos 5, 5, que é igual a 10 sobre ΔT. Bom, o que eu tenho? ΔT, que é o intervalo de tempo que demora para acontecer o encontro, é igual a 10 dividido por 5, que é 2 segundos. Bom, o mesmo valor do exemplo de agora a pouco, só que feito por um método diferente, que é a velocidade relativa. Entenderam então onde você pode aplicar esses caras? E aí, pessoal, então tá aí a nossa aula de hoje, tudo bem? A continuação do movimento uniforme. Ainda precisamos falar de gráficos de movimento uniforme e também ali de corpos ali que são corpos extensos, que têm um certo comprimento, por exemplo, um caminhão, uma carreta, um trem, né? Ultrapassagens em túneis e aí por diante. Mas, por hoje, é só. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.